Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 da Eneva. Movendo agora para o slide 3, os principais destaques, a Eneva encerrou o ano de 2025 com resultados extraordinários, que ressaltam a trajetória de crescimento desenhada para a companhia. Os principais indicadores financeiros atingiram valores recorde. O EBITDA avançou para 6,5 bilhões de reais em 2025, um crescimento de 67% na comparação com 24, e o fluxo de caixa operacional alcançou 5,7 bilhões de reais, um aumento de mais de 60% na comparação de ano contra ano. Esse resultado reflete o avanço da estratégia da companhia, pautada na capacidade de execução, no desenvolvimento de competências únicas e no pioneirismo para desbravar novas cadeias de valor dentro dos mercados onde atuamos. Seguimos contribuindo para a segurança energética do país e para a oferta de novas soluções nos mercados de energia elétrica e de gás natural, enquanto geramos valor para nossos acionistas e para a sociedade. O crescimento de nossos resultados refletiram principalmente, primeiro, a contribuição dos ativos adquiridos no final de 2024, em um movimento de geração de valor, criação de opcionalidades e otimização da estrutura de capital. Segundo, a conclusão e a estabilidade operacional de importantes projetos de capital em um programa de CAPEX contínuo após o sucesso em seguidos leilões de capacidade e de energia desde 2018. E terceiro, o desenvolvimento de novas linhas de negócio, com a consolidação dos segmentos de comercialização de gás on-grid e off-grid. Os ativos adquiridos no final de 2024 contribuíram para um aumento de mais de 1,5 bilhões de reais no EBITDA de 2025, refletindo a excelente receita fixa contratada dessas usinas e a antecipação dos contratos de capacidade de alguns desses ativos já no segundo semestre de 2025. Além disso, otimizamos o fluxo de caixa dessas usinas através de sua integração ao portfólio da Eneva. Capturamos sinergias em 3 frentes. Primeiro, na operacional, ao incorporar as usinas na estrutura administrativa da Eneva e reduzir custos de ativos antes operados em base standalone. Segundo, financeira, otimizando a estrutura de capital desses ativos e os seus custos com seguros. E terceiro, na frente tributária, com a incorporação dos principais ativos geradores de caixa na holding Eneva. Olhando para frente, algumas das usinas adquiridas são elegíveis à recontratação no leilão de capacidade de 2026, podendo aumentar ainda mais o valor gerado para a companhia a partir de novos ciclos contratuais. Já o Hub Sergipe, em seu primeiro ano de operação após a conexão com a malha de transporte de gás, mostrou um potencial significativo como uma plataforma integrada de comercialização de gás e geração de energia. O EBITDA anual do Hub Sergipe aumentou expressivos 521 milhões de reais frente a 2024, refletindo uma maior contribuição da UTE Porto de Sergipe, devido ao ressarcimento dos custos incorridos na substituição do Raízen e à otimização do contrato de gás da UTE, que não incorreu em taxas de cancelamento de cargas em 2025. Além desses 2 fatores, a mesa de comercialização de gás da companhia aumentou sua contribuição em quase 270 milhões de reais na comparação com 2024, provenientes dos contratos firmes e flexíveis de suprimento na malha de gasodutos brasileira e das operações estruturadas para otimização de cargas, aproveitando arbitragens de preços no mercado internacional de GNL. Além dos resultados de 2025 do Hub Sergipe, os quais acabo de destacar, ainda contamos com capacidade excedente de armazenagem e regasificação de GNL, combinada a uma carteira de projetos termoelétricos prontos para participar do leilão de capacidade de 2026. Esses são projetos altamente competitivos, uma vez que se beneficiam de uma infraestrutura proprietária existente para a solução de suprimento de gás flexível, sem a necessidade de OPEX e CAPEX incrementais ou uso de qualquer infraestrutura de terceiros. No segmento de gás off-grid, nossa linha de negócio de liquefação e venda de GNL em pequena escala, focada em clientes que não têm acesso à malha de distribuição de gás natural no norte e nordeste do país, registramos um aumento de 282 milhões de reais no EBITDA. O ano de 2025 marcou a entrada em operação de 100% da capacidade das 2 primeiras plantas de liquefação no Complexo do Parnaíba.
e o início das obras para a expansão da capacidade, com a construção do terceiro trem de liquefação. Dessa forma, posicionamos a companhia para ampliar a oferta e capturar novas oportunidades nesse mercado, que ainda está em pleno desenvolvimento, mas tem grande potencial de crescimento e de geração de valor. Nesse modelo de negócio, competimos com combustíveis mais caros e poluentes, como o diesel e o óleo combustível, mas ofertamos eficiência e redução de emissões, e assim possibilitamos a busca de margens mais elevadas para a remuneração das reservas de gás natural da Bacia do Parnaíba. Como mencionado anteriormente, os resultados de 2025 propiciaram uma geração de caixa operacional recorde, fazendo com que a alavancagem da companhia encerrasse o ano estável em 2,6 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, preservando a solidez do balanço e garantindo espaço para um novo ciclo de crescimento. Na frente de AIP, avançamos em nosso programa exploratório nas 3 principais bacias onde atuamos. Realizamos a campanha de perfuração de poços no Parnaíba e finalizamos as campanhas de aquisição de dados sísmicos nas bacias do Amazonas e do Paraná. Declaramos comercialidade do campo de Gaviãozinho, antigo Pá de Colinas, e divulgamos novo relatório de reservas para a bacia do Parnaíba. Mais uma vez, replicamos o sucesso exploratório que tivemos em anos anteriores, com a adição de novas reservas que superam ligeiramente o consumo acumulado dos últimos 2 anos, representando um índice de reposição de reservas de 111% para a bacia do Parnaíba. Na agenda de desenvolvimento de negócios, tivemos evoluções importantes no arcabouço do leilão de capacidade de 2026, marcado para o dia 18 de março. Em fevereiro, a ANEEL aprovou o edital para o leilão, com as minutas contratuais e os novos preços-teto por produto sendo divulgados. Seguimos firme para aproveitar ao máximo essa oportunidade. Temos 2 gigawatts em ativos existentes elegíveis a novos ciclos contratuais e os modelos de negócio mais competitivos para prover capacidade e segurança energética para o Sistema Integrado Nacional, combinando a construção e operação de ativos termoelétricos com soluções proprietárias para suprimento de gás natural 100% flexíveis. Além disso, nos preparamos com antecedência, avançamos no desenvolvimento das melhores oportunidades da nossa carteira de projetos, asseguramos equipamentos críticos e abrimos espaço no balanço para a tomada das decisões de investimento. A importância do leilão de reserva de capacidade 2026 é, sem dúvida, uma oportunidade ímpar para os modelos de negócio e para as competências da companhia. Mas o potencial e a ambição da Eneva se estendem muito além deste evento único. Tendo em vista tudo o que acabo de relatar referente ao ano de 2025, cabe destacar a capacidade da Eneva para desenvolver e implementar modelos de negócio únicos. Estamos nos preparando para continuar a trajetória de crescimento de médio e longo prazo da companhia, pautados nas necessidades dos mercados de gás e energia regionais e amparados pelas propostas de valor e vantagens competitivas de nossos modelos de negócio. A tese de investimento da companhia se estende muito além do próximo leilão de capacidade. Seguiremos surpreendendo o mercado com ideias inovadoras, resiliência, mas sem abrir mão da nossa disciplina financeira e rigor na alocação de capital. Passo agora a palavra ao Marcelo Habib, que destacará os principais marcos que contribuíram para a evolução do nosso desempenho financeiro ao longo dos últimos 5 anos. Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Passando agora para o slide 5, gostaria de apresentar a evolução do nosso EBITDA desde 2020. Como o Lino antecipou, alcançamos em 2025 o maior EBITDA da nossa história, totalizando 6 bilhões e 507 milhões de reais. Representa uma taxa de crescimento anualizada de 33% nos últimos 5 anos. Esse resultado é reflexo de uma história que vem sendo construída ao longo do tempo, fruto da nossa disciplina na execução do nosso plano de negócios, combinando múltiplas iniciativas nas frentes de crescimento orgânico, inorgânico e desenvolvimento comercial, que foram se materializando e gerando valor nos últimos anos. Não vou passar por cada uma das iniciativas, mas gostaria de destacar alguns dos marcos principais. Na frente de crescimento orgânico, desde que realizamos o nosso re-IPO em 2017, temos participado ativamente e com bastante sucesso em leilões de capacidade e energia. Comissionamos e estabilizamos os projetos que contratamos, com destaque para Parnaíba 5, Jaguatirica e Parnaíba 6. Movimentos que aumentaram o volume das nossas receitas fixas e a eficiência da nossa base de ativos,
melhorando a forma como monetizamos o nosso gás, além de proporcionarem altos níveis de retorno para os nossos acionistas. Na frente de crescimento inorgânico, realizamos diversas operações de M&A, com destaque para as aquisições de Termo Fortaleza, do Hub Sergipe e do portfólio de ativos termoelétricos do BTG. Com essas operações, além de garantirmos um robusto fluxo de receitas fixas contratadas, conseguimos destravar sinergias operacionais, financeiras e fiscais, capturando valor incremental para a companhia. Além disso, criamos opcionalidades relevantes em nossas avenidas de crescimento em nosso portfólio. A potencial recontratação de Termo Fortaleza e dos ativos anteriormente contratados no PCS são exemplos, mas o principal destaque fica com o Hub Sergipe. Com a aquisição do Hub, tivemos acesso a uma solução de suprimento de gás natural 100% flexível, com capacidade remanescente a ser monetizada, além de um pipeline de projetos termoelétricos a serem desenvolvidos. Foi através dessa infraestrutura, posteriormente conectada à malha de transporte de gás natural brasileira, que estruturamos nossa mesa de gás e o segmento de gás on-grid. E será com a capacidade remanescente do terminal que vamos estruturar nossos projetos termoelétricos novos, mais competitivos para o leilão de capacidade de março. Na frente de desenvolvimento comercial, já em 2022 começamos a diversificar nossas fontes de receita, com as primeiras operações de exportação de energia sendo realizadas pela companhia. Nesse mesmo ano, realizamos a aquisição do Hub Sergipe e tomamos a decisão de investimento de 2 novas plantas de liquefação no Parnaíba, pilares para o desenvolvimento das nossas linhas de negócio de comercialização on-grid e off-grid e da implementação da nossa mesa de gás. Geramos em 2025 um EBITDA incremental de R$550 milhões com essas linhas de negócio. Essa trajetória evidencia a consistência dos nossos modelos de negócio e da nossa capacidade de sustentar crescimento com geração de valor ao longo do tempo. Conforme destacado pelo Lino, ainda estamos longe da exaustão dos nossos modelos de negócio e vamos buscar continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Temos ainda projetos em construção que iniciarão seus contratos ao longo de 2026 e 2027. Temos um leilão de curto prazo que acumula uma demanda por capacidade desde 2021 e também temos uma perspectiva de novos leilões de capacidade no futuro para garantir a segurança energética e fazer frente à crescente intermitência do sistema interligado nacional. Além disso, vemos grande potencial no mercado de gás natural, especialmente no off-grid, onde já estamos construindo a expansão da planta de liquefação no Parnaíba, mirando uma potencial expansão de demanda por GNL em substituição ao diesel como combustível para transporte pesado. Passo agora a palavra para o Marcelo Lopes, que irá apresentar em mais detalhes alguns catalisadores dos nossos resultados para os próximos 2 anos. Obrigado, Habib. Bom dia, pessoal. Seguindo agora para o slide 6, eu gostaria de pontuar algumas importantes alavancas de valor para esse e o próximo ano. 2026 já iniciou marcado pelo elevado despacho térmico no SIM, em continuidade ao observado no segundo semestre de 2025. Pelo gráfico, vemos que nossas usinas térmicas acompanharam esse movimento, acumulando geração bruta de cerca de 2.700 gigawatt-hora até o final de fevereiro. Em especial, uma parcela relevante dessa geração ocorreu em nossas usinas abastecidas com o próprio gás, onde temos margens variáveis positivas e geração de caixa atraente a partir da monetização de nossas reservas. Essas usinas foram responsáveis por cerca de 1.500 gigawatt-hora do total gerado. O atraso no período úmido, com afluências abaixo da média histórica em dezembro e janeiro, mantiveram elevados preços de energia e, por conta disso, despachamos principalmente por ordem de mérito, como resposta aos maiores PLDs do período. A redução dos níveis dos reservatórios, com os menores volumes de chuva frente à média histórica, aliada ao crescimento de carga da intermitência na nossa matriz eletroenergética, tem impulsionado a necessidade de despacho termoelétrico para garantir a segurança energética do sistema interligado nacional. Nesse cenário, a tendência é que 2026 seja um ano de forte despacho termoelétrico, principalmente nos ativos com gás próprio, dado que seus CVUs são mais competitivos. O ano de 2026 também será marcado pelo fim dos contratos do PCS e das usinas do Espírito Santo, que estarão disponíveis para recontratação já no primeiro produto do leilão de reserva de capacidade, que ocorrerá no dia 18 de março. Nesse contexto, é importante destacar que ao longo dos próximos 18 meses, teremos o início dos contratos que nos sagramos vencedores nos últimos leilões, de 2021 e 2022.
mais do que compensando o efeito do fim dos contratos do PCS. No segundo semestre desse ano, teremos o início do contrato da UTE Linhares, usina que iniciará seu novo ciclo contratual a partir de julho de 26, com receita fixa anual garantida no leilão de reserva de capacidade de 21 de quase 200 milhões de reais por ano pelos próximos 15 anos. Logo na sequência, teremos o início do contrato de reserva de capacidade de Azulão 1, que começa em agosto de 26, garantindo uma receita fixa anual de cerca de 277 milhões de reais para a nossa base contratada. E em julho de 27, teremos o início do contrato regulado de Azulão 2, que adicionará mais 2,2 bilhões de reais anuais à receita fixa da companhia, concluindo com isso os projetos do Complexo Azulão 950. Ambos os contratos têm duração de 15 anos, no caso de Azulão. Por fim, ainda no segundo semestre de 27, está previsto o início da operação comercial do terceiro trem da planta de liquefação do Parnaíba, que expandirá a capacidade total de liquefação dos atuais 600 mil metros cúbicos por dia para 900 mil metros cúbicos por dia de gás natural. Essa nova planta será direcionada preferencialmente ao atendimento de clientes do segmento de transporte rodoviário, com ramp-up esperado nas vendas para esse segmento esse que ainda está em desenvolvimento. Com a entrada em operação dos ativos contratados que destaquei, já em 2027, mais do que superaremos o patamar de EBITDA recorde que tivemos esse ano, continuando mais uma vez a trajetória de crescimento da companhia. Continuaremos dedicados a capturar novas oportunidades de alocação de capital e garantir novas fontes de receita para a companhia, focados na geração de valor para nossos acionistas, amparados pela robustez e competitividade dos nossos modelos de negócio. Passo agora a palavra para o André Amonte, que apresentará um resumo do nosso programa de exploração. Obrigado, Marcelo. No slide 7, compartilho com vocês uma atualização do nosso programa de exploração executado em 2025 e planejado para os próximos anos. No ano de 2025, tivemos avanços significativos nas campanhas exploratórias em 3 das principais bacias que atuamos: Parnaíba, Amazonas e Paraná. Na bacia de Parnaíba, retomamos a campanha de perfuração, com 16 poços perfurados. A chegada da nossa sonda proprietária, a Eneva Explorer, em meados de 2025, além de elevar a eficiência operacional das nossas atividades de perfuração, com seu alto nível de automação, nos dá mais flexibilidade e dinamismo para programarmos nossas atividades com maior liberdade daqui para frente. Ainda no Parnaíba, como resultado de nossos esforços, tivemos a declaração de comercialidade do campo de Gaviãozinho, anteriormente à acumulação PAD Colinas. Também divulgamos nessa semana o relatório de reservas referente a 2025, com reservas 2P certificadas 37,93 BCM de gás natural, resultando em um índice de reposição de reserva de 111%. Com esse resultado, tivemos sucesso em repor todo o volume de gás produzido nessa bacia ao longo dos últimos 2 anos, desde a última certificação que foi feita no final de 2023. Estamos concluindo a campanha de perfuração no Parnaíba agora no primeiro trimestre, para iniciar logo em seguida os estudos geofísico e da engenharia e definir novos prospectos e novas áreas target para Parnaíba. Na bacia de Amazonas, tivemos ao longo de 2024 e 2025 um programa intenso de processamento e análise dos dados sísmicos adquiridos ao longo do tempo nos nossos blocos 84, 85 e 62. Ao longo de 2025, executamos uma campanha de aquisição de sísmica 2D e 3D, principalmente concentrada na região do campo de Tambaqui e na área entre Tambaqui e Azulão. Foi definido um portfólio de prospectos exploratórios baseado em todo o trabalho de análise e de risking feito nos últimos 2 anos e planejamos retomar a perfuração de novos poços nessa bacia a partir do segundo trimestre desse ano. Também concluímos, no ano passado, a campanha sísmica 2D nos 4 blocos da Bacia de Paraná e estamos, nesse momento, trabalhando no processamento e na interpretação dos dados adquiridos para desenvolver os modelos geológicos das áreas.
objetivo é definir os leads iniciais a serem perforados nessa bacia de fronteira a partir do final de 2027. Por fim, gostaria de destacar a importância das campanhas exploratórias para a companhia. É através das nossas atividades de exploração que conseguimos ter acesso ao gás natural onshore, o mais competitivo do nosso portfólio. Os recursos descobertos e as reservas desenvolvidas nos permitem desenvolver nossos mais lucrativos modelos de negócio. Continuaremos a executar nossas campanhas exploratórias em base contínua, buscando aumentar nossas reservas e seus usos, como a monetização de novos projetos. Com isso, passo agora a palavra ao Marcelo Habibe, que apresentará os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Andréia. Passando agora para o slide 9, apresento os principais efeitos que contribuíram para a variação do EBITDA na comparação entre os trimestres. O EBITDA consolidado atingiu R$ 1.488 bilhões no quarto trimestre de 2025, um crescimento de R$ 880 milhões comparado ao mesmo período de 2024. Cabe destacar que o resultado do trimestre foi afetado pela contabilização pontual de um grande volume de despesas com exploração, concentrando mais de 50% do total da rubrica do ano, e aumentando cerca de R$ 160 milhões frente ao quarto trimestre de 2024. Expurgando o efeito da variação de despesas exploratórias, o EBITDA do quarto trimestre de 2025 teria totalizado R$ 1.647 bilhões. Passando agora para o resultado dos segmentos de negócio, o segmento de geração de outros combustíveis contribuiu com um aumento de R$ 697 milhões, efeito principalmente da contabilização do impairment dos ativos de carvão que fizemos no quarto trimestre de 2024. Na geração a gás de terceiros, observamos um aumento de R$ 143 milhões no EBITDA, efeito da contribuição integral dos resultados das térmicas adquiridas no quarto trimestre de 2024, além das margens variáveis positivas no despacho antecipado de Linhares. Na comercialização off-grid, observamos um aumento de R$ 75 milhões, após a entrada de 100% da capacidade das plantas em operação comercial, no primeiro trimestre desse ano. Já o Hub Sergipe apresentou um aumento de R$ 39 milhões no período, refletindo principalmente o crescimento da margem fixa da UTE Porto de Sergipe 1. E, finalmente, na comercialização de energia e na holding, o aumento total foi de R$ 38 milhões, refletindo as maiores margens comerciais geradas na comercialização de energia, parcialmente compensada pelo aumento nas despesas da holding. Passando agora para o slide 10, apresenta os principais impactos no resultado financeiro entre os trimestres. O resultado financeiro líquido apresentou uma melhoria de R$ 1.055 bilhões no quarto trimestre de 2025, comparado ao mesmo período de 2024, totalizando uma despesa líquida de R$ 403 milhões. Os principais impactos que contribuíram para essa melhoria foram efeitos não caixa. Primeiramente, o menor resultado da variação cambial sobre o arrendamento do FSRU. Em segundo lugar, a menor variação da marcação a mercado de swaps, relacionados majoritariamente às operações de antecipação de recebíveis. Adicionalmente, tivemos um efeito positivo líquido de R$ 259 milhões nas rubricas de juros, encargos e variação monetária de dívidas, devido à capitalização retroativa de dívidas no quarto trimestre de 2025 e à redução do IPCA entre os períodos. Na sequência, no slide 11, apresento as principais variações do fluxo de caixa do período. O fluxo de caixa operacional atingiu R$ 1.318 bilhões no trimestre, impulsionado pelo EBITDA do período e parcialmente compensado pelas necessidades de capital de giro e pagamentos de imposto de renda, o maior resultado de despacho das usinas. O fluxo de caixa de investimentos consumiu R$ 1.870 bilhões, direcionados principalmente para os projetos de crescimento contratado e o desenvolvimento do pipeline de projetos para o leilão de capacidade de 2026. O fluxo de caixa de financiamento, por sua vez, registrou uma saída de caixa líquida de R$ 734 milhões, refletindo os montantes pagos com amortizações e juros de financiamentos e arrendamento mercantil, além do resultado líquido das operações com ações preferenciais, principalmente o pagamento de dividendos na holding do Complexo Parnaíba, contabilizados na linha de outros. Como resultado, a Eneva encerrou o ano com uma posição de caixa robusta de R$ 2.651 bilhões. Passando para o slide 12, apresento a nossa estrutura de capital atualizada.
À esquerda, mostramos a evolução da dívida líquida consolidada da companhia, que encerrou o quarto trimestre em 17 bilhões de reais e uma alavancagem de 2,6 vezes. Nos demais gráficos, demonstramos a qualidade da nossa dívida, que encerrou o quarto trimestre com prazo médio de 5,8 anos e um custo médio comparado ao mesmo período, um menor custo médio comparado ao mesmo período de 2024. A melhoria da nossa estrutura de capital reflete nosso processo contínuo de liability management, além de novos desembolsos e financiamentos com bancos de fomento em condições mais atrativas ao longo do período. À direita do slide, vemos o perfil da nossa dívida, que atualmente tem 83% do seu total atrelado ao IPCA, garantindo o alinhamento entre as nossas obrigações financeiras e o principal indexador das nossas receitas fixas. De forma similar, o saldo das nossas dívidas atrelado ao CDI é compatível com o nosso saldo de caixa, criando praticamente um hedge natural entre as obrigações e direitos da companhia. Com isso, volto agora a palavra para o Andrea, que irá detalhar os investimentos e projetos de capital da Eneva. Obrigado, Avive. Passando agora para o slide 14, destacamos os investimentos realizados no trimestre, que totalizaram patamar recorde de 2 bilhões e 83 milhões de reais. Na holding, tivemos um investimento total de 839 milhões de reais no período, com destaque para os 718 milhões destinados à compra de equipamentos críticos de geração para os projetos do pipeline da companhia. Também foram investidos 53 milhões de reais na aquisição de carretas e cavalos mecânicos para a GNL Brasil. No complexo Azulão 950, os investimentos somaram 739 milhões de reais no trimestre, sendo 580 milhões de reais destinados ao serviço de construção e montagem na UTE, na UTG e na subestação, e 131 milhões de reais relacionados às atividades de suporte, logística e comissionamento. Nas plantas de liquefação de gás no Maranhão, os investimentos somaram 174 milhões de reais, com destaque para os 107 milhões de reais direcionados ao terceiro trem, referentes ao marco final do contrato com o fornecedor dos sistemas avançados de liquefação e o epicista. Além disso, 66 milhões de reais foram destinados à planta em operação, relacionados aos marcos de conclusão do projeto e à compra de equipamentos de liquefação e materiais sobressalentes. Por fim, nas atividades de sustaining dos ativos em operação da companhia, os 213 milhões de reais gastos foram principalmente direcionados para: primeiro, o Hub Sergipe, relacionado à substituição do rotor do trafo e para a primeira parcela de aquisição do novo riser e sobressalentes, e, segundo, para o Azulão Jaguatirica, principalmente para a manutenção de equipamentos, atividade de suporte e aquisição de material sobressalente. Passando agora para o slide 16, compartilho as atualizações do projeto de expansão da planta de liquefação no Parnaíba. O progresso físico do projeto evoluiu de 17% em novembro de 2025 para 37%. Os equipamentos de liquefação da fornecedora de tecnologia estão em fase final de embalagem nesta semana, com previsão de embarque para o Brasil até a semana que vem. Nas outras frentes, o detalhamento da engenharia está sendo desenvolvido e iniciamos a compra dos equipamentos do BOP. Além disso, concluímos a construção das bases civis dos principais equipamentos e o trabalho nas estruturas underground segue evoluindo. Como próximos marcos, destaco o término da fabricação do primeiro lote de equipamento e a entrega de todos os equipamentos da planta no site ao longo do segundo trimestre de 2026. A completação mecânica está prevista para o primeiro trimestre de 2027 para permitir o comissionamento e o startup da planta durante o segundo trimestre de 2027. Com isso, seguimos no cronograma para iniciar a operação comercial de expansão da planta de liquefação no início do segundo semestre de 2027. Passando agora para o slide 17, apresento as atualizações do projeto Azulão 950.
Nesse trimestre, concluímos importante marcos no projeto para o início da operação da UT Azulão 1 e 2. Em Azulão 1, estamos concluindo o comissionamento frio de quase todos os equipamentos e realizamos a energização do transformador principal e auxiliar da turbina a gás, assim como o flashing do lube oil dessa turbina. Também concluímos os testes funcionais a quente da UTG necessários para disponibilizar o gás para realizar o comissionamento a quente da usina. Em relação à UT Azulão 2, também registramos avanços na montagem da caldeira e da turbina a vapor no trimestre passado. Além disso, realizamos o bombeamento de água do Rio Urubu até a usina, que é necessário para o resfriamento do ciclo combinado de Azulão 2. Com os avanços nas obras e na construção e montagem, o progresso físico do projeto evoluiu para 85% no trimestre. O projeto segue aderente ao seu cronograma, com previsão para a conclusão do comissionamento de Azulão 1 no segundo trimestre de 2026 e Azulão 2 no primeiro trimestre de 2027. Já os inícios do contrato regulado estão previstos para agosto de 2026 para Azulão 1 e julho de 2027 para Azulão 2, conforme aos excludentes de responsabilidades aprovados pela ANEEL. Passo agora a palavra a Felipe Valverde para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, André. Bom dia a todos. Vamos iniciar agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que eventuais perguntas deverão ser enviadas por escrito na plataforma Zoom. Recebemos, vem do Guilherme Lima, do Santander. Poderiam comentar sobre a situação de cargas do contrato com a Qatar? Em uma eventual restrição de cargas por tempo prolongado, como a companhia poderia se preparar para essa situação? Marcelo. Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Acho que é oportunidade boa para a gente esclarecer. O nosso contrato com a Qatar Energy, ele não tem restrição de onde ele vai trazer a carga. E como a Qatar Energy é uma empresa que tem várias posições, né, nesse mercado global de GNL, ela pode não só trazer carga do Qatar, mas também dos Estados Unidos. Para esse ano, e como na maioria das vezes, as cargas que estão programadas para receber são dos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, esse embargo no Estreito de Hormuz e o problema no Oriente Médio não deve impactar as cargas que a gente tem a receber aqui no Brasil, na Porto Sergipe. Obviamente que se um evento dessa natureza dura por muito tempo, o mercado global como um todo pode sofrer algum tipo de desarranjo além da questão do preço, mas a gente não enxerga esse risco, pelo menos não por hora. Numa dificuldade de receber cargas da Qatar, a gente vai a mercado originando gás de outros produtores sem maiores dificuldades. Obrigado, Marcelo. Bom, as próximas duas perguntas vêm do Daniel Traviski, do Safra. Primeira, a empresa divulgou um novo relatório de reservas do Parnaíba, com aumento em reservas 2P e queda nas reservas 3P. Qual a expectativa para as reservas no Amazonas a partir desse reporte e como devem evoluir as despesas de AIP? Lino. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Primeiro, esse relatório ele se refere basicamente só à bacia do Parnaíba, né? Uma vez que a gente não tem feito nenhuma atividade no Amazonas nos últimos 2 anos, já explicado em outras perguntas de outras conferências com o mercado, e na Amazonas nós passamos um tempo primeiro para adquirir dados sísmicos adicionais, depois interpretando e revisando os nossos modelos, e nós vamos voltar a perfurar no Amazonas a partir do segundo trimestre desse ano, né? A sonda Eneva Explorer está no último poço da campanha no Maranhão. Terminando esse poço, ela vai ser movida para o Amazonas e aí nós vamos passar 1 ano a 1 ano e meio perfurando poços no Amazonas, aonde nós temos identificado prospectos exploratórios, seja no oeste de Azulão, seja na região do Anebá, ou mesmo na região entre os 2 campos. Então, temos alguns prospectos identificados e vamos tentar ampliar a nossa base de reserva na bacia do Amazonas a partir do segundo trimestre. Voltando à bacia do Parnaíba, a qual
esse relatório que se refere principalmente, que foi onde nós executamos uma campanha de perfuração e de avaliação de descobertas que já tinham sido feitas no passado. Esse aumento de reserva, sim, reflete a capacidade da companhia de conseguir repor para as reservas que são consumidas na bacia. E a questão entre reservas 2P e 3P, por ver já até com uma certa naturalidade, uma vez que nós vamos ampliando as reservas 2P, vai reduzindo a incerteza do que tinha no 3P. Então, é natural para voltar a ampliar a reserva 3P só numa campanha sísmica futura, identificando novos prospectos, o que nós não temos em vista fazer nos próximos 2 anos, uma vez que a posição de reserva na bacia do Parnaíba ela é super confortável. Obrigado, Lino. A segunda pergunta do Daniel também é sobre o suprimento de gás do Hub Sergipe. Pergunta se há algum impacto relacionado ao conflito no Oriente Médio, bloqueio no Estreito de Hormuz? Marcelo, a gente já falou essa pergunta, mais alguma consideração sobre isso? Não, acho que os pontos que eu já comentei na resposta para o Guilherme esclarecem. Obrigado, Marcelo. Bom, as próximas 3 perguntas vêm do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Primeira, sobre monetização de reservas de gás remanescentes, do Parnaíba, Solimões e Paraná. Quais as vias mais prováveis de monetização dessas reservas? Small Scale LNG? É viável associar termoelétricas a elas? Marcelo. Obrigado aí pela pergunta, Bruno. Essa questão da monetização das reservas vai depender muito do volume que a gente vir a encontrar e a eventual posicionamento das mesmas, né? Então, obviamente, small scale é sim uma das possibilidades. A gente também, obviamente, não descarta a possibilidade de monetização via novas termoelétricas. Em especial ali no Paraná, tem mais uma forma de monetização que a depender de escala e posicionamento a gente vai considerar, que é a conexão na malha de gasodutos, né? Então, a depender da escala, pode também ser viável vender esse gás para clientes conectados na malha dutoviária brasileira. Então, alternativas não nos faltarão para poder viabilizar a monetização dessas reservas. Obrigado, Marcelo. Próximas 2 perguntas. A primeira é sobre o TCU. O TCU dá 5 dias para o governo justificar aumento de preços no LRCAP. Existe chance de atraso ou cancelamento do leilão? Nós estamos a 12 dias do leilão, da data marcada para o leilão. Nesse momento, já não é muito mais oportuno a companhia fazer comentários a respeito do leilão, principalmente comentários de movimentos do poder concedente. Então, eu me desculpo, mas eu prefiro não fazer mais nenhum comentário sobre o LRCAP e peço a vocês guardarem a ansiedade até o dia 18 de março. Obrigado, Lino. Bom, terceira e última pergunta aqui do Bruno Amorim é sobre alocação de capital. Quais as prioridades pós-LRK? Qual o escopo da Eneva de forma mais abrangente? Já consideraram M&As em upstream? O escopo é a cadeia de gás ou a forma mais abrangente é a cadeia de energia? Lino. Então, sobre a LRCAP, eu acabei de falar que nós preferimos não fazer mais nenhum comentário a essa altura do campeonato. Acho que tudo que já tinha para ser dito já é de conhecimento público e o que não é parte da estratégia da companhia, então não cabe, nesse momento, a 12 dias da data marcada para o leilão, seguir fazendo comentários a esse respeito. Outra vez peço que guardem a ansiedade. Por a questão do crescimento futuro da companhia, a companhia ela acumulou um escopo ou uma carteira muito grande por competências que faz com que ela possa participar de diversas partes da cadeia de valor, seja do gás natural, seja da geração de energia, e nós vamos continuar buscando oportunidades, identificando, várias delas já identificadas. E existem oportunidades de M&A que a gente sempre avalia quando elas aparecem, desde que estejam alinhadas com a estratégia da companhia. E com respeito à exploração, nós temos uma campanha de exploração pelo menos para os próximos 3 anos, entre Amazonas e Paraná. Então, essa também segue sendo uma vertente de crescimento da companhia, na qual já é conhecida pelo mercado e nós vamos continuar investindo. Eu queria até aproveitar para fazer um comentário adicional sobre a primeira pergunta, que é para monetização de reserva para o Parnaíba. Eu queria lembrar, assim, porque o Parnaíba ele tem 2 gigawatts de usina termoelétrica instalada em cima dele
e tem 3 trens de liquefação de gás com até a possibilidade de um quarto. Então, isso é uma máquina de monetização de gás assim, gigantesca. E na nossa visão, não existe a menor possibilidade que as reservas do Parnaíba não vão ser monetizadas ao longo do tempo, seja de uma forma ou de outra. Óbvio que a companhia vai sempre buscar fazer isso da melhor forma possível para propiciar o melhor retorno para o acionista. Então, não resta dúvida de que ela vai ser monetizada. A estratégia, o como e o quando, aí cabe a estratégia da companhia. Obrigado, Lino. Próximas 2 perguntas que recebemos vêm do Guilherme Bosso, do Goldman Sachs também. Primeira pergunta é: o Brent caindo ao longo do 4º trimestre pressionou os custos no Sergipe. No primeiro trimestre de 2026, deveríamos ver essa tendência oposta, com a subida do Brent de 46%? Marcelo. Obrigado pela pergunta. A tendência é essa, sim. A gente tende a ter nesse primeiro tri menos despacho do que a gente teve no ano passado, né, no final do ano, no 4Q do ano passado, e essa variação do Brent vai nesse sentido. Então, é por aí, sim. Obrigado, Marcelo. Segunda pergunta do Guilherme Bosso é sobre a despesa de exploração. Despesa de 207 milhões de reais com D&D concentradas no 4º trimestre de 2025. Como deveríamos pensar essa linha para frente? Habib. Bom, obrigado pela pergunta. Desses 207 milhões, assim, de forma grosseira, 90% foi despesa com aquisição de sísmica, que não ocorrerá agora no ano de 2026. Então, os outros 10%, basicamente, a alocação do tempo do time de geologia, de geofísicos. E isso permanece. Esse time, obviamente, continua trabalhando forte na interpretação dos dados adquiridos. Então, olhando para frente, mais aqui no curto prazo, em 2026, essa rubrica cai vertiginosamente, podendo zerar aí para 26 aí a aquisição de sísmica. Obrigado, Habib. Bom, com essa última pergunta, não temos mais perguntas no Q&A. Encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas do nosso call. Obrigado a todos pela participação. Nos vemos no call do resultado do próximo trimestre. Obrigado.